Ricardo Eletron. Bom, galera, olha só. Então, aula de hoje, vamos tratar sobre cinética química, sobre equilíbrio químico, tá? E, por fim, equilíbrio iônico, né? Então, assim, a gente vai passar aí por esses três caminhos que juntos, né, formam esse elo, tá? Eles têm essa ligação, eles têm essa relação entre si, né? Cada um foi se derivando aí a partir da outra. Obviamente, nós não devemos nos esquecer da termodinâmica, tá? E por isso, né, após essa questão toda da termodinâmica, dessa questão de energia, a gente passa para a termoquímica, e nós vamos falar dos gases energéticos durante as reações químicas. Porém, quando a gente trata nessa abordagem, a gente não está falando na velocidade, porque em questão de velocidade não compete a termodinâmica, né? Não compete a termoquímica. E compete a quem? Compete a cinética, tá? Justamente porque a cinética que ela vai estar estudando a velocidade das reações. Porque imagina, tá, você sabe o gasto energético da parada toda, mas se você sabe o gasto energético da parada toda, você sabe com que velocidade que ela ocorre? Não sabe. Porque isso não é termodinâmica, isso não é termoquímica. Isso é cinética. Então, a cinética ela vai tanto estudar as velocidades das reações, como também os fatores que alteram essa própria velocidade. Certo? Então, nós aproveitamos também para encaixar a quem? A biologia. Porque a gente não está preocupado só com a questão química. Nós também sabemos que a química ela também está presente na biologia, né? Então, a gente também estará estudando sobre as velocidades das reações, podemos dizer assim, biológicas, tá? Das atividades biológicas, tá? E aí vai ter, obviamente, suas abordagens específicas, né? Tudo mais. Então, a gente vai tentar fazer um aulão em cima disso, para trazer essa interdisciplinaridade, trazer essa aproximação de uma forma mútua e legal que vocês entendam, beleza? Então, cinética química, nós estaremos estudando sobre a velocidade das reações. Com que tempo que dali acontece? Né? Em que tempo aquele fenômeno ocorre? Então, por exemplo, nós podemos citar aqui várias das coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, por que a gente guarda alimentos na geladeira? Tem um motivo, tem um porquê. Né? É de você evitar aquela degradação rápida, podemos dizer assim, daquele alimento, né, daquele material, podemos dizer assim, para ficar uma forma genérica, né? Bom, por que você mastiga uma bala? Tudo bem que a gente é um pouco ansioso, né? A gente não espera aquela bala derreter e tal, a gente vai lá mordendo tudo. Mas por que a gente mastiga aquela balinha, né? Se a gente for comentar da amilase salivar, né? Então, ó, acredito que esse termo técnico já vem estar presente aí na vida de vocês, né? Quando vocês estão tratando aí da biologia, também faz parte de cinética, tá? E por que você abana uma churrasqueira? Né? Para pegar fogo mais rápido, né? Para consumir ali aquele carvão, né? Aquele carvão vegetal. Então, assim, são questões de cinética química, tá? E também de cinética em virtude da biologia. Tá? Esse aqui é um dos vários exemplos que a gente pode citar. Bom, então existe diferenças, né, na lentidão e rapidez, ou seja, na própria velocidade da reação. E quais são os tipos de diferenças, né? Ou o cara é lento ou o cara vai ser muito rápido. E, por exemplo, explosões. A gente pode citar que esse é um fenômeno instantâneo, né? Explodiu é rápido demais. Você não vê, né? Nem o cara se fosse alarmado, ainda dá tempo de correr às vezes. Digestão dos alimentos. Será que é algo muito rápido? Será que é algo muito devagar? Né? Então a gente estudando aí, né? Se não me engano, o professor de biologia já começou a abordar, ou já abordou sobre a questão aí do sistema digestório, né? De concentração de ácido clorídrico presente no nosso estômago, que ajuda aí, né, a tratar esses alimentos, né? Enfim, fazer aquelas separações, tudo mais, os processos todos, podemos também dizer da bioquímica. Então, pessoal, é uma questão de cinética, né? Então,
a gente pode perceber que quando a gente passa por um processo de digestão, né, a gente fica mais fraquinho, né, quer dormir, porque é um gasto energético muito grande, não é verdade? Então, se você está gastando energia, você está ficando mais fraquinho e tal. Aí você precisa dormir, às vezes, né? Tem pessoas que precisam dormir após o almoço, né? Precisa voltar ali à atividade normal. Corrosões, né? Você já se deparou quando um portão ele está se decompondo? Em que tempo ele vai se decompor? Sabe que leva um bom tempo, né, para se decompor. Tem um motivo, né? Tem uma razão. Decomposição dos alimentos, né? Também pode ser um processo rápido, pode ser um processo lento demais, tá? Depende do material, tá certo? Então, todas essas questões, elas são unificadas em uma única fórmula, tá? Obviamente, essa fórmula, a pessoa tem uma dificuldade para lembrar de fórmula. Calma, tranquilo, né? Você não precisa decorar, tá? Assim, as pessoas já têm um certo preconceito com decorebas, né? Mas, assim, você tem que saber que as fórmulas, elas derivam de algo conceitual. E aí nós temos aqui a velocidade média. Olha só o nome. Então, a formulinha da velocidade média é o quê? Se você reparar, eu tenho dois traços aqui. Aí vamos lembrar da propriedade, né, lá da matemática instrumental. Quando eu tenho aqui, né, duas barras, estou tratando de quê, pessoal? De módulo. E didaticamente, tá? Só para ter um cuidado aqui legal, tá? Atencioso. Didaticamente, todo número que eu tiver aí entre módulo, tá? Ele vai sair positivo. Estamos adotando por enquanto, tá, pessoal? Essa forma didática. E aí, né, eu tenho o módulo da variação, ó, delta, né? Delta aí como variação, tá? Delta maiúsculo, porque o delta minúsculo, ele é diferente, ele é assim, né? Quando a gente vai chamar de polos, tá? Então, eu tenho o módulo da variação da concentração. Toda vez que você for ver entre colchetes, é porque ele quer dizer concentração, tá? Então, eu tenho o módulo da variação da concentração dividido, relacionado, tá? Por quem? Pela variação do tempo. Então, essa é a fórmula da velocidade média. É o módulo da variação da concentração dividido pela variação de tempo. Vamos então às unidades de medida que compete aí o sistema de unidades, né? Então, a velocidade média, né? Como temos o módulo da variação da concentração. Concentração é dado por mol, né? Vezes litro elevado a menos 1. Que é o mesmo dizer que mol por litro. Beleza? Mesma coisa, tá, pessoal? Tá? Mol vezes litro elevado a menos 1 ou mol por litro. É a mesma coisa, só a representação que é diferente, mas se trata de uma mesma unidade de medida, tá? Você entende que esse menos 1 aqui quer dizer que é o inverso de litro, ó, tranquilo, tá? É isso mesmo. E a variação de tempo? Né? Tempo, geralmente, tá, pessoal? Geralmente, ou ele vai ser em segundos, ou também pode ser em minutos. Dificilmente você vai ver uma questão de cinética que ela vai dar em horas, ou vai querer em horas, tá? Dificilmente, tá, pessoal? Ah, não existe? Existe, tá? Mas, geralmente, como tratamos de situações não muito grandes, né? Não muito, nossa, aí cobra minutos ou segundos, tá? Até porque eu acho que é de mais interesse, né? Eu acho que a ciência em si, quando se trata de cinética química, ela está mais preocupada com reações instantâneas, mais rápidas do que muito, sei lá, devagar, que leve horas. E aí, isso está muito mais alocado aonde? Quando tratamos lá da química nuclear. Aí sim, é horas, tá? Horas. Dificilmente você vai mexer com questão de química nuclear que mexe com segundos ou minutos, tá? Parado inverte. Então, variação de tempo geralmente é dado em segundos, tá? Então, como é que vai ficar a unidade de medida
da velocidade média. Vai ficar assim, ó. Vai ficar mol por litro por segundo, ó. Reparem, está mol vezes litro elevado a menos 1 vezes S segundos elevado a menos 1. Por quê, gente? Porque o tempo está aqui embaixo, está dividindo. Então é divisão, né? Então a gente vai... Ou pode ser, que também, pode ser mol por litro por segundo. Só que, assim, é um pouquinho feio, tá? Realmente a gente não usa muito isso aqui, não. Pode ser até mol por litro vezes S elevado a menos 1, também fica legal, tá? Aí você escolhe entre esses dois aqui, tá bom? Mas vai ficar mais bonitinho. Coloque isso aqui, ó, mol vezes litro elevado a menos 1 vezes S elevado a menos 1. Tá bom? Aí você vai estar de boa aí, bacana, tá bom? Beleza, vamos jogar então esse exemplo da cinética química. Vamos ver quais são as caras que ela pode dar pra gente. Então, ó, um exemplo aqui clássico, tá? É o da decomposição da água oxigenada, ou seja, do peróxido de hidrogênio, tá? Isso aqui, né? Grupo dos óxidos, né? Mais especificamente dos peróxidos, onde o número de nóxido ele é trocado, né? É menos 1, tá? Decomposição porque, gente, reação inorgânica. Estou pegando o peróxido de hidrogênio, estou decompondo em outros dois camaradas, né? Nesse caso aqui eu tenho um composto, né? Uma substância composta, tá? E eu posso aí transformar em uma substância composta, uma simples, ou duas simples, tá bom? Essa é a ideia da decomposição. Então, a reação de análise ou decomposição. Lembrou? Beleza? Isso nós já estudamos. Então, está aqui ó, um gráfico que relaciona a decomposição do peróxido de hidrogênio, né? Produto esse que as mulheres adoram descolorir os cabelos. Então, olha só. Eu tenho aqui dois eixos. O eixo X é o do tempo em minutos. Tá certo? Então, aqui eu estou adotando o tempo em minutos. E o eixo Y é da concentração. Tá? Concentração, qual a unidade da concentração? Mol por litro, tá bom? Nós já vimos sobre tipos de concentração, né? Grama por litro, tal, mas aqui é sempre mol por litro, tá bom? Dificilmente você vai mexer com outras unidades de medida, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Qual é a leitura de gráfico? O comportamento da decomposição do peróxido de hidrogênio, do que, gente? Da sua concentração em função do tempo. A gente lá na matemática não fala f de x, ou pode ser y de x. Então, a gente está pegando o eixo y, concentração em função do tempo. Mesma coisa. Aí eu pego esse gráfico aqui, peguei. Já pego. O que eu reparo, ó, que aqui no 0,8, ele tinha uma concentração máxima ó, de 0,8 mol por litro. Tá? Então, o que aconteceu... Aqui no 0,0, tá, gente? Na origem. Tá? Aqui no 0,0, ele tinha uma concentração de 0,8 mol por litro. Tá aqui. O que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo, fui caminhando. Cheguei a 10 minutos. A sua concentração diminuiu, ó, ao percurso, ó, para baixo, ó, e diminuiu. Aí ele foi para onde? Numa concentração de 0,5 mol por litro, ou seja, diminuiu a sua concentração. A parada já ficou diferente. Aí quando chegou aqui no 0,5, o que aconteceu, ó? Aí passou mais um tempo, ó, em 20 minutos, ó, desceu mais. Então, ó, está decrescendo aí a sua concentração, né? A concentração de peróxido. Aí chegou aonde? Chegou aqui no 0,3 mol por litro. Aí quando chegou a 0,3 mol por litro, desceu de novo, ó, diminuiu a sua concentração. Com o passar do tempo, ó, né, foi diminuindo a sua concentração. Ou seja, pessoal, temos uma questão aqui de cinética química, né? O tempo está correndo, a concentração está diminuindo. Eu posso relacionar isso, não posso? Através de quê? Da minha velocidade média. Que é uma das formas que vamos utilizar na cinética química. Então, olha só, vou apagar essa primeira parte aqui, até aqui, tá? Para nós entendermos melhor a aplicação da velocidade média. Repara no seguinte, olha só. A velocidade média é a variação, é o modo da variação da concentração. Se a variação é porque eu estou pegando a concentração final menos a concentração inicial. Você entende isso?
igualmente para a variação de tempo, porque eu tenho um tempo final menos o tempo inicial, senão não seria variação, tá? Então, olha só, olhando o gráfico novamente, vamos separar isso em alguns estágios. Olha só, nós vamos separar em 3 estágios, né? Porque eu tenho 3 comportamentos, né? Assim, 3 de várias, tá, pessoal? Pensando assim em questões matemáticas, né? A gente tem infinitas posições, tá? Mas a gente pode pegar 3 pontos ou mais, depende da sua, né, abordagem. Então, ó, vou separar aqui em estágio 1, em estágio 2 e em estágio 3, tá certo? Então, ó, em 3 estágios, tá? Então, ó, o que eu tenho no estágio 1? Que a minha concentração inicial era de 0,8 mol por litro. Só a concentração final é de 0,5. Então, ó, é esse trechinho aqui. É esse trechinho aqui. Então, para o estágio 1, aí você nota, para o estágio 1, né, nós sabemos que a velocidade média vai ser o módulo da variação da concentração. Então, a velocidade média vai ser o módulo da concentração de quem? Esse estágio 1 aqui, por enquanto, ó, do peróxido de hidrogênio. Vai ser o quê? Vai ser 0,8, que é a... Aliás, vai ser 0,5, né, porque é a variação. Então, concentração final menos a inicial. Então, a final é 0,5 mol por litro menos 0,8, porque é inicial. Fechou o módulo. Dividido pela variação do tempo. E a variação do tempo, né, é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é onde, gente? Ó, no 10. E o tempo inicial? No 0 segundos. Então, vai ficar 10 menos 0. Então, beleza, ó. Velocidade média será... Quanto é 0,5 menos 0,8? 0,5 menos 0,8 vai ser o quê, gente? Menos 0,3. E olha só o que acontece, ó. Menos 0,3. Ah, Ricardo, mas existe velocidade média negativa? Não. Né? Quando você fala assim, o bolo assou em quantos minutos? Ah, em 30 minutos. Né? Você correu por quanto tempo? Ah, 10 minutos. Né? Você não fala, quanto tempo você correu lá? Menos 10 minutos. Ninguém corre negativamente. Né? Tempo é uma unidade, uma grandeza que não vai admitir valor negativo. Né? A velocidade média assim, tem que ser um valor positivo. Tem que apresentar uma magnitude positiva. Né? Uma extensão positiva. Então, o módulo, olha só, para isso que serve o módulo. Então, olha só, é até uma dica. Uma dica, prestar muito bem atenção, porque a concorrência não sabe disso, tá? É verdade. Se você está fazendo uma questão de cinética e nas alternativas você vê que o valor está negativo, você não vai marcar aquele valor negativo, você não vai nem perder tempo marcando aquele valor negativo, você descarta. Se tiver 2 de 5, você aproveita, você faz a festa. Porque não existe velocidade média negativa, pessoal. E tem muita questão que eles fazem questão de colocar valores negativos se tratando de velocidade média. Ou de qualquer tipo de velocidade. Não existe velocidade negativa. Guarda o segredo nosso. É para isso que existe um módulo, que ele vai tirar o valor negativo. Quando esse menos 0,3 sair do módulo, ele vai sair positivo. E aí vai ficar como? Ó, aí 10 menos 0, 10, né? Então, isso aqui vai ser 0,3 dividido por 10. E 0,3 dividido por 10 vai ser o quê? Como eu estou dividindo por 10 aqui, ó, uma casa de cima aqui de 0, vai dar 0,03, o quê, gente? Unidade medida, ó, mol por litro por, nesse caso aqui, ó, minuto. Então, ó, presta muito bem atenção, tá? Nas unidades de medida. O truque é olhar o gráfico. Você não errar a unidade de medida, tá bom? Então, 0,3 mol por litro por minuto. Beleza? Fiz para o estágio 1. Vamos fazer para o estágio 2. Para o estágio 2, então, para o estágio 2. Importante você anotar tudo que você está fazendo. Anotar, sabe? Para você não se perder. Porque você já demonstra que você entendeu a parada. Para o estágio 2, eu tenho o que, gente? Ó, esse estágio aqui, ó, que eu saio do 0,5 para o 0,3. Eu tenho esse pedacinho aqui, ó.
Então, a concentração final vai ser o quê? 0,3. Concentração inicial agora, 0,5. A parada mudou. Então, a velocidade média vai ser o quê? Concentração inicial, aliás, concentração final, né, que é 0,3, menos 0,5, que é a concentração inicial. Dividido, olha só, gente, pelo tempo. Aí o que acontece, ó, no 0,5 a 0,3, ele está aqui, ó, no 10 minutos. Aí do 10, ele foi até 20 minutos. Então, olha só, é 20 menos o 10, porque é variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 20. Tempo inicial, 10. Então, você vai botar aqui, ó, 20 menos 10. Velocidade média vai ser 0,3 menos 0,5, ó, a mesma coisa. Vai dar negativo, então, o módulo de menos 0,2 dividido por 20 menos 10, 10. Então, ó, vai sair do módulo 0,2 dividido por 10. E aí, ó, uma casinha decimal, 0,02 mol por litro por minuto, tá? É a velocidade média no estágio 2. Então, reparem, ó, aqui já podemos ter um parâmetro legal. No estágio 1, a velocidade da reação é diferente, ó, da velocidade média no estágio 2. Então, o que nós estamos fazendo aqui, tá, pessoal? Para a gente se situar, nós estamos fazendo por parte. Nós dividimos em 3 partes. Por isso que conseguimos duas velocidades diferentes. Não necessariamente a velocidade tem que ser igual, tá, pessoal? Não necessariamente. Então, vamos fazer para o estágio 3. Para o estágio 3, ó, então, ó, para o estágio 3, velocidade média será o módulo da variação da concentração. Agora, ó, é 0,3 e 0,2, tá? Então, 0,2 vai ser a minha concentração final e 0,3 será a minha concentração inicial, dividido pelo tempo, a variação do tempo. Então, agora é do 20 até o 30. Ó, esse pedacinho aqui. Então, 30 é o tempo final, menos 20, que é o tempo inicial. Repare que o tempo sempre está dando 10, reparou? Velocidade média vai ser o quê, gente? 0,2 menos 0,3, que vai dar módulo de menos 0,1, dividido por 30 menos 20, que é 10. Mais uma vez, ó, menos 0,1 sai do módulo como 0,1, dividido por 10. Portanto, casa decisimal aqui, 0,01 mol por litro por minuto. Tá? Ó, temos 3 velocidades aqui. Agora, olha só. Como é que é o nome da parada, gente? Velocidade média, não é? Então, o que você faz? Você nem precisa perder tempo, tá? Nem precisa perder tempo. Você pode fazer da seguinte forma. Você pode tanto somar essas três velocidades e dividir por 3, que vai dar quanto, gente? 0,03, 0,02, 0,01 vai me dar 0,06 mol por litro por minuto. Dividido por 3 vai dar quanto? 0,02 mol por litro por minuto. Ou seja, não é a velocidade média das 3? Tá? Reparou a sacada? Reparou a malemolência? Ou você pode também fazer uma relação de uma seguinte forma, que é um pouco diferente. Você vai fazer o quê? Vai pegar a velocidade média dos 3 estágios, tá? E você vai dividir cada um pelo seu coeficiente estequiométrico. Ricardo, não entendi. Olha só, a reação é essa. Para você que não entendeu ainda lá do início que eu falei da reação de decomposição do peróxido. Já está balanceado, tá, pessoal? Por isso a aula de balanceamento. Então, ó, eu tenho 2 mol de peróxido de hidrogênio gerando 2 mol de água e 1 mol de gás de oxigênio. Então, o que acontece? Você vai pegar esse valor aqui do peróxido, ó, tá? E vai dividir pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, vai pegar velocidade e vai dividir pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, 0,3 dividido por 2, se eu não me engano, vai dar 0,15, tá? 0,015.
Se for dividir 0,02 dividido por 2, que é o coeficiente estequiométrico do peróxido, tá? Vai dar 0,01. Agora, 0,01 dividido por 2 é o próprio 0,012, né? Próximo aí. Tá bom? Então, eles têm proximidade entre si. Tá certo? Aí nós temos uma outra análise de gráfico, que é o seguinte. Aqui, se você reparou, eu não coloquei qual dos três é quem. Ó. Quem é o peróxido? Quem é a água? Quem é o oxigênio? Para vocês terem uma outra sacada fantástica. Aqui nós temos um gráfico genérico. A gente pode aqui situar concentração, por exemplo, e tempo, sei lá, tá? Em segundos. E aí, ou em minutos, se a gente quiser prosseguir, tá? E aí a gente precisa, porque tem questões que elas assim. Identifique qual dessas três linhas aqui coloridas é o reagente ou é o produto. Aí você fala, caramba, é gráfico. Caramba, não sei quem é. Mas, gente, calma. Sabe por quê? Olha só, um jeitinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um comportamento que é o seguinte, ó. A sua concentração é alta. Conforme vai passar um tempo, ela vai abaixando. Então, qual é o comportamento desse cara aqui? De ter uma concentração alta e ela vai abaixando. Não é o reagente? Porque no início da reação só tem um reagente. Eu não tenho o produto, não reagiu ainda. Então, ó, eu só vou ter peróxido. Então, olha só, H2O2. Eu tenho 2 mol por litro, podemos dizer assim. Ó, 2 mol por litro, concentração. Concentração altíssima. Tá? Aí, outros dois. Linha roxa e vermelha. Eu tenho água e oxigênio. Gente, está muito fácil. Quem é o roxo, quem é o vermelho? Qual dessas duas linhas aqui, a linha mais alta e a linha mais baixa, vai ser um dos dois? Gente, por favor. Ó, eu tenho água aqui, que tem 2 mol. Ou seja, em se tratando de mol, quem é o maior? O da água ou do oxigênio? O da água, porque a água tem 2 mol. Né? O oxigênio tem 1 mol só. Então, ó, se você reparar, os dois estão saindo daqui da origem, do 0,0. Isso por quê, gente? Porque no início da reação não tem um produto formado ainda. A reação não aconteceu. Eu só tenho um reagente. Eu só tenho um peróxido de hidrogênio. Tá? Então, ó, a água e o oxigênio vão sair daqui de baixo. A concentração não vai existir. Depois vão adquirir. Ó. Então, ó, os dois, ó, concentração zerado. Conforme vai passando o tempo, eles vão ganhando concentração. Ó. Eu estou formando produto agora. Estou formando produto. A linha mais alta vai ser o da água. Justamente porque a água possui um maior número de mol do que o oxigênio. E o oxigênio, ó, vai estar aqui. Detalhe, tá, pessoal? Você pode muito bem projetar aqui, ó. Você pode projetar aqui, ó, se você quiser. Tá? Você pode projetar aqui mais ou menos o seu comportamento. Aqui, pode dizer que é o 2. E aqui a gente pode dizer que é o 1. Tá? Justamente por quê? Porque no início tinha 2 mol por litro aqui, ó. Então, foi descendo. É. Aí da água, ele chegou até a 2. E o oxigênio chegou até 1. Então, tá tudo em casa, tá tudo combinado. Tá? Tem questões desse tipo. Viu como é fácil? Só olhar o gráfico e ver o número de mol. E se você lembrar também dos reagentes em produto, né? Se no início da reação só tem reagente, não tem um produto formado. A reação não aconteceu. Isso eu vou ter produto depois que os meus reagentes forem consumidos. Beleza. Quais são as condições de ocorrência? Eu tenho que listar a natureza dos reagentes, o contato entre eles, tá? Os choques eficazes, porque tem que haver choques eficazes, e a própria energia de ativação. Se eu não me recordo, se eu não me lembro bem, nós já vimos falando sobre a energia de ativação. E o que é energia de ativação, pessoal? É a energia mínima necessária para que aconteça a reação, né? E a barreira energética. E com isso, eu vou gerar um complexo ativado, tá? Um complexo ativado é um intermediário dessas reações, tá certo? Então,
né, o complexo ativado vai se derivar da energia de ativação. É a distância, tá, requerida para que aconteça a reação. Tá? Energia de ativação. Tá certo? Então, vamos lá. Teoria da colisão. Para ocorrer choques eficazes entre eles, entre esses reagentes, né, é preciso que a teoria da colisão entre em cena. Por quê? Vamos supor que eu vou querer misturar esses dois caras. Qual vai ser a melhor forma? Que eles batam de frente ou de lado? Bom, eu acho que o choque efetivo vai se dar quando se bate de frente. Então, estamos dizendo que a sua orientação em sentido molecular, em sentido microscópico, ela faz toda a diferença, né? Então, eu preciso de uma orientação ordenada, de uma orientação adequada para que aconteça a minha reação. Senão a parada não rola. Eu acho que essa parte aqui é muito parecida quando a gente estuda a anatomística. E tratamos de hibridação de orbital, né, de sobreposição de orbitais. É muito parecido, é a mesma vibe. Eu preciso que aconteça a teoria da colisão. Eu preciso que os choques eficazes entre si, o contato entre eles, venha valer a pena na teoria da colisão. E olha só, exemplo simbólico. Eu tenho aqui uma molequinha AB e XY. Eles vão se bater de frente, ó. Vai gerar uma explosão aqui, ó, uma colisão. O que eu vou ter, gente? Eu vou formar AX mais BY. Simplesmente assim, tá? Eu vou formar BX? Eu vou formar AY? Não, porque eles teriam que se orientar de uma forma para aquilo ali acontecer. Tá? Então é mais favorável que aconteça o quê? Que aconteça um choque de frente entre AX e BY. Porque de frente é mais gostoso, né, pessoal? Geralmente. Os fatores que influenciam a velocidade das reações. Nós temos que listar algumas condições que vão favorecer com que a velocidade venha aumentar ou venha diminuir. Então, olha só, as principais: temperatura. A gente sabe que se a gente aumentar a temperatura, a gente aumenta a velocidade da reação. Ou às vezes ao contrário, a gente diminui a temperatura e automaticamente diminui a velocidade da reação. Superfície de contato. Superfície de contato, meu amigo, é algo importantíssimo, muito legal. E se você, uma vez aprendido, quando chegar na graduação, você não vai ter dificuldade. Por quê? Por exemplo, exemplo básico. O que é mais fácil? Nós já passamos a Páscoa, né? Mas acho legal sempre citar essa parada. As meninas geralmente fazem o quê? Pega aquela barra de chocolate, vai fazer um formato de coração, por exemplo, né? Ou senão, o dia dos namorados. O que a menina vai fazer? Ela vai pegar a barra inteira e vai jogar na panela? Ou ela vai fracionar a barra de chocolate? Ela vai fracionar a barra de chocolate. Por quê? Porque ela vai aumentar a superfície de contato. Vocês entenderam? Porque se eu jogar a barra inteira, ela fica mais tempo ali fazendo a parada, né? Outra coisa, café. Adoro um café. Acredito que vocês também gostam de café. Quando compramos o café, nós compramos o café em caroço, na sua forma que ela é, ou nós compramos o pó do café? Detalhe, nós utilizamos água quente ou fria para fazer o café? Temperatura. Então, nós moemos o café. Por quê? Para aumentar a superfície de contato, para aumentar a colisão, os choques eficazes. Nós passamos na água quente, porque com o aumento da temperatura eu aumento a velocidade da reação, eu aumento a extração da cafeína, né? E aí eu estou englobando também as técnicas de eliminação de interferentes, né? Os métodos de separação de misturas. Então isso vai me promover o quê? A reação de forma mais rápida, mais otimizada. Então essa é a ideia da superfície de contato. É você fracionar algo, pulverizar, macerar, de forma a aumentar a superfície de contato, para que aquilo ali aconteça logo. E o catalisador? Presta atenção, pessoal. Há um erro conceitual muito grande com o catalisador, principalmente aqui, no equilíbrio químico. Porque o catalisador ele tem um papel importante, fundamental, em se tratando de cinética química. A ideia do catalisador é aumentar a velocidade da reação. E o que são catalisadores? São agentes químicos que vão facilitar aquele processo. Pode ser um meio ácido, um meio básico, ou utilizar um sal. Então são catalisadores. Tá certo? Quando a gente chega lá na orgânica,
nós vamos ver o processo de vulcanização. Aquele processo de vulcanização, ele só acontece à base de catalisador, que é algum enxofre, né? Alguma forma óxida do enxofre. E pressão constante, temperatura ali altíssima. São catalisadores. Detalhe, pessoal, por serem agentes químicos, não quer dizer que eles vão participar da reação química. Porque às vezes a pessoa acha, não, vou botar agente químico, então ele vai se transformar vai se transformar em quê? Não vai se transformar em nada, porque catalisador, ele não vai participar do processo químico, ele não vai se transformar. Ele só vai ajudar para que dali aconteça logo. E por fim, lei da velocidade. A lei da velocidade é justamente isso aqui, ó. Que é a velocidade. Então, eu não estou tratando de velocidade média, como falei ali. Estou falando de velocidade, tá? É como se fosse a velocidade geral da coisa, beleza? Então, ó, velocidade é igual a K. Repare, pessoal, o K ele também é utilizado para energia cinética, que vem do kinetic, né, que é velocidade, tá? Por isso que é K utilizado aqui, tá bom? Ele é chamado de velocidade constante universal. E nós podemos utilizar o K porque nós, por mais que venhamos comentar da temperatura, mas nós nem sequer mexemos com a temperatura. Ah, Ricardo, a temperatura é termodinâmica. Sim, mas lá na termodinâmica. Entendeu? Aqui na cinética a gente pode usar o K à vontade. Justamente porque o K significa kinetic, que é a velocidade. Vezes a concentração de A elevado a M, vezes a concentração de B elevado a N. Essa é uma forma genérica. É uma fórmula genérica. Então, olha só. A minha velocidade geral, ela vai ser igual à constante universal da velocidade, vezes a concentração do meu reagente A, vezes a concentração do meu reagente B, elevados pelo M e o N. Ricardo, esse M e N são coeficientes estequiométricos? Não. Ah, Ricardo, mas aí eu fiz a parada toda, deu 2. E 2 também era o coeficiente estequiométrico da minha reação. Mas você disse que não era igual, mas deu igual. Não, pessoal, não confundam a parada. Esses caras aqui, MN, são chamados de ordens de reação. E isso você só vai encontrar quando você relacionar a lei da velocidade das duas situações, ou mais. Mas geralmente a gente só faz com 2 mesmo. Então, a soma entre M e N nos dá uma ordem de reação geral. Que ele vai dizer para a gente com que ordem acontece aquela reação. Ah, aquela reação acontece numa ordem 2. Aquela reação acontece numa ordem 1. É isso. Ele é adimensional. Tá certo? Então, às vezes, é só você olhar o balanceamento, concentração, tempo, olhar todas as informações possíveis que a questão fornecer. Essa lei da velocidade ela é chamada por vários nomes. As mais famosas são lei da ação das massas ou lei de Gutenberg-Wage. Tá certo? Essas são as leis das velocidades. Ou pode ser lei geral da velocidade, lei de rapidez. São vários nomes. Tá?